Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, boa noite, que alegria estamos em mais uma hora da catequese, fazendo com que a vida formativa da nossa paróquia chegue até a sua casa, ao seu local de trabalho, ao seu aparelho móvel, que faz com que nós estejamos em profundo contato. E a você que está vendo este vídeo em alguma outra hora do dia, também se sinta bem acolhido, seja num bom dia, seja numa boa tarde. É fato que precisamos estar bem atentos à vontade de Deus que nos chama a aprofundar os nossos conhecimentos. E o papel da hora da catequese da paróquia de Santiago Menor é exatamente evidenciar este momento tão especial da formação permanente do cristão. Muitas vezes nós nos deparamos com o esvaziamento do conteúdo da vida cristã, seja por falta de profundidade dos cristãos, seja por falta de oportunidade de formá-los. Mas é importante, meu querido irmão, minha querida irmã, que assim como para qualquer outra área da vida, nós precisamos nos aprofundar no conhecimento daquilo para fazer melhor aquilo que nós somos chamados, na nossa vida e na nossa relação com Deus não podia ser diferente. Precisamos nos aprofundar aquilo que é próprio da nossa fé, daquilo que é próprio da nossa relação com Deus. Por isso estamos aqui, para fazer você ter e tomar gosto por aquilo que é próprio da experiência de um cristão curioso, que gosta de conhecer a sua fé, de saber o chão que está pisando e de cada vez mais conhecer Deus naquilo que podemos conhecer. E aí nós estamos, desde a nossa última hora da catequese, iniciando um período de estudos sobre a Sagrada Escritura, sobre a Bíblia. E estamos, portanto, hoje na segunda parte. Ainda teremos uma terceira parte que vai falar do Novo Testamento. Hoje, de modo especial, a temática da nossa aula é o Antigo Testamento, uma vez que nós aprendemos na nossa última hora da catequese que a Bíblia, em seus 73 livros, é agrupada, ou seja, estes livros menores são agrupados em dois grandes blocos: o Antigo Testamento, com 46 livros, e o Novo Testamento, com 27. Nós vamos então destacar os 46 livros do Antigo Testamento e analisar um pouco do que é comum a estes livros, por que estão agrupados com esta titulação e ainda mais, qual é o efeito, o que causa e por que existe o Antigo Testamento na nossa relação de amizade com Deus, tá bom? Sobre este e alguns outros temas, inclusive hoje temos uma pergunta para ser respondida, na verdade duas, uma que foi colocada aí, deixada por vocês nos nossos comentários, e outra que foi feita pessoalmente, que eu achei interessante trazer aqui para o momento da nossa aula. Então, vamos iniciar este momento de hoje pedindo a proteção de Deus sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santiago Menor, rogai por nós. Você que está nos acompanhando, desde já gostaria de te pedir para que você se inscreva no nosso canal no YouTube. Aqui embaixo você tem o nome da nossa paróquia, você clica aí e lá você vai ser levado para uma outra tela que você coloque lá inscrito, ou no caso vai ter inscreva-se, você clica lá e passa a estar inscrito.
um grande apoio que você está dando à nossa paróquia, deste grupo de pessoas com as quais nós podemos contar através do canal do YouTube. E se você gostar da aula de hoje, desta segunda parte, deixa também o seu like, deixa aqui o seu joinha, aperta lá o legalzinho que fica aqui embaixo, porque aí você vai apoiando o trabalho de evangelização da nossa paróquia, tá bom? Então vamos a fundo a respeito do tema da segunda parte deste mini curso bíblico popular sobre a Sagrada Escritura. Mês de setembro, mês da Bíblia, mês dedicado à corresponsabilidade, ao dízimo, e aí é o mês onde nós nos aproximamos mais ainda deste que é uma coleção, uma biblioteca de livros menores, que nos faz ter este contato com que Deus inspirou e permitiu que ficasse escrito ao longo da história. E ao longo da história fizesse com que tantas pessoas pudessem ter um encontro pessoal com Ele através da Sagrada Escritura, popularmente conhecida por esta edição, que é a compilação dos seus livros, dos seus 73 livros, que nós chamamos de Bíblia. Existem várias edições da Bíblia, isso a gente falou na nossa última aula. Existem muitas edições, a partir de editoras, no mundo inteiro, é um dos livros, se não for ainda, não tenho precisão, mas digo que está entre os livros mais vendidos. E sim, o traduzido para mais línguas é a Bíblia. Nós temos Bíblia hoje em quase todas as línguas oficiais, nós já temos. E em quase todos os dialetos do mundo já se fora traduzida a Sagrada Escritura, ou pelo menos boa parte dos seus livros. Então, ter contato com a palavra de Deus em língua portuguesa, ou em língua inglesa, ou francesa, ou de qualquer outra nacionalidade, é o progresso da vida humana que vai permitindo que o homem vá tendo cada vez mais contato com Deus. E é sobre estes livros que nós estamos estudando, e hoje nós vamos pensar a primeira parte do agrupamento dos livros da Bíblia, ou seja, nós vamos entender o que é o Antigo Testamento em relação ao Novo Testamento, e vamos entender quais são as características que assemelham-se entre estes livros. Então, a primeira coisa que nós precisamos lembrar é que a Bíblia tem 73 livros. Coloca aí no seu caderno de anotação. A Bíblia é uma edição, é uma coleção de 73 livros. Cada livro desse com um objetivo, com uma autoria e com um conteúdo muito específico. E é claro, escritos em épocas diferentes, às vezes pelo mesmo autor, ou às vezes escrito parte pelo mesmo autor, parte por outras pessoas, e num momento dado se compila e se dá uma titularidade a estes livros. É importante que você não esqueça, a Bíblia é uma coleção, é uma coletânea, é uma biblioteca que agrupa 73 livros. Estes 73 livros, eles estão agrupados em duas partes. O Antigo Testamento, que contém 46 livros, que vai do livro do Gênesis ao segundo livro dos Macabeus, e temos o Novo Testamento, que vai do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus até o Apocalipse de São João. É importante também que tenhamos claro que a cronologia bíblica não corresponde à canonicidade dos seus livros. Estes dois termos podem ter sido agora assim bem complicados, mas vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Primeiro,
A cronologia significa falar de qual é a ordem histórica da escrita de cada livro desse. Ou seja, a gente sabe, por exemplo, que o primeiro livro escrito da Bíblia foi o livro do Êxodo. E nós sabemos que o último livro escrito da Bíblia foi o livro do Apocalipse. Mas a gente sabe que o primeiro livro escrito não é o primeiro livro da Bíblia, porque tem o livro do Gênesis. E como se de uma forma inconsciente ou não por coincidência, o livro do Apocalipse está sendo então o último livro. Por exemplo, o último livro escrito do Antigo Testamento foi o livro da sabedoria. Porém, o último livro do Antigo Testamento é o segundo livro dos Macabeus. Então, a cronologia não significa a canonicidade. E o que é a canonicidade? Ou o cânon bíblico? É exatamente a ordem que foi estabelecida, que se escolheu para colocar um livro ao lado do outro. Por que o livro do Gênesis vem antes do livro do Êxodo, que vem antes do livro do Levítico, que vem antes do livro do Número, que vem antes do livro do Deuteronômio, e assim vai? Por que o Pentateuco está antes dos livros históricos e logo em seguida vem os sapienciais, e depois vem os profetas, e em seguida já entra o Novo Testamento? Por que Lucas vem depois de Marcos? Se Marcos é o evangelho mais velho a ser escrito, por que vem depois de Mateus? E por que o evangelho de João é um pouco diferente dos 3 primeiros? E de repente, por que as cartas de São Paulo não correspondem também à originalidade de suas datas de emissão? Ou seja, este é um problema cronológico. A Bíblia está escrita e organizada com esta ordem, corresponde à canonicidade. O cânon bíblico é exatamente a ordem como se dispõem os livros da Sagrada Escritura. Este cânon bíblico é estabelecido, no primeiro momento, para uma tradição hebraica, e, num segundo momento, este cânon bíblico assume também uma tradução grega, ou seja, uma tradução e uma tradição grega, que é exatamente a Bíblia dos 70. E é importante que você saiba. Quando a gente fala, quando é que a Bíblia começou a ser escrita? A gente precisa entender que a Bíblia ela não foi escrita como nós sentamos e escrevemos uma carta com o objetivo de introduzir, desenvolver e concluir o tema. A Bíblia, em alguns momentos, são relatos, em outros, contos, em outros, crônicas, em outras, novelas, em outras, textos extremamente poéticos que foram escritos com motivações diferentes, em tempos diferentes, por autores diferentes e com contextos diferentes. Então, ninguém começou a escrever a Bíblia como se escreve um livro que nós estamos e temos acesso. A Bíblia, ela começou a ser percebida. Podemos usar este termo. Quando é que nós começamos a ter consciência da Bíblia? Ou seja, em um dado momento, a tradição hebraica compilou, ou seja, organizou alguns textos sagrados que já serviam de orientação para a comunidade dos hebreus, com alguns outros relatos, formando assim esta primeira experiência daquilo que a gente tem hoje, que é a Bíblia, e essa tradição de tradução hebraica. Porém, essa tradição de língua hebraica, ela tem 7 livros a menos do que a tradição grega, que assimila outros 7 livros em seguida, quando na tradução grega se percebe que existem livros originalmente escritos em grego.
E aí, nessa organização dos 70, formula-se a Bíblia que temos hoje, com a canonicidade que temos hoje. Então, cronologia e canonicidade são duas coisas distintas e que não necessariamente precisam uma da outra. No que diz respeito à canonicidade, portanto, a Bíblia é agrupada em dois blocos, o Antigo e o Novo Testamento. E sobre o Antigo Testamento, nós temos então que a Bíblia possui 46 livros. 46 livros, dispostos entre si também em outros subgrupos. São eles o Pentateuco, os livros históricos, os livros sapienciais e os livros proféticos. Estas 4 subdivisões do Antigo Testamento fazem com que nós subagrupemos a ideia, o objetivo pelo qual aqueles livros foram escritos e características que os assemelham. Por exemplo, quando nós olhamos para os 5 primeiros livros da Bíblia, que também são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, nós vamos ver uma linguagem estritamente objetiva, muito cheia de comparações com histórias de batalhas, com apresentação de leis, com uma linguagem de ordenamento. Os livros do Pentateuco são, portanto, os 5 primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, e recebem este nome de Pentateuco, exatamente porque vem de 5, penta, os 5 primeiros livros, que também pode ser chamado, com um respeito à tradição hebraica, de Torá, que é exatamente o nome do livro, o principal livro sagrado da comunidade hebraica. É exatamente a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. São eles: o livro do Gênesis, o livro do Êxodo, os Números, o Levítico e o Deuteronômio. Estes livros, os 5 primeiros, trazem a ideia da criação da humanidade e de tudo o que existe do livro do Gênesis. Tanto o livro do Êxodo fala exatamente que é a primeira narração escrita dos acontecidos e do acontecimento da relação de Deus com o homem. Vai falar da libertação, da saída, da Páscoa dos cristãos, dos hebreus que estavam cativos no Egito e vêm para a Terra Prometida. E nós temos esses 3 outros, Levítico, Número e Deuteronômio, como os 3 livros que vão organizar a questão legal, ou seja, a legislação para este povo que foi criado e que venceu a grande batalha da vida, que foi a libertação contra o cativeiro do Egito. Então, um povo criado e um povo livre precisava ser um povo ordenado, e este ordenamento se dá então nestes 3 livros. Depois nós temos os livros históricos, são eles Josué, Juízes, Rute, o 1º e o 2º livro de Samuel, o 1º e o 2º livro de Reis, o 1º e o 2º livro das Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esté, e o 1º e o 2º livro dos Macabeus. Eles formam, portanto, este grupo dos livros históricos, que tem a sua missão principal de assegurar o contexto histórico onde estava inserido o povo de Deus. Além de histórias, também nós vamos ouvir histórias. Não no contexto de falsas histórias, mas de histórias que são contadas como Cristo, que fala em parábolas, histórias que são contadas para apresentar exemplos, mesmo que sejam exemplos hipotéticos, mas se enquadram como parte de uma realidade que existe. Ou seja, a partir daquela realidade se criam histórias que possam auxiliar
outras pessoas a escolherem bem e a viverem segundo a vontade de Deus. Nós temos ainda os livros sapienciais: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, o Cântico dos Cânticos, a Sabedoria e o Eclesiástico. Nós temos nestes livros poesias, nós temos aconselhamentos, nós temos verdadeiras regras de vida, e nós temos o que inclusive são o nome de um desses livros. Nós temos sabedorias populares, que juntas formam então a sabedoria do povo de Deus. Veja esta ordem: eu sou criado, recebo a grande maravilha da libertação de Deus, tenho um ordenamento, como seguir, tenho os exemplos, as histórias, e tenho a maneira aconselhativa de como viver em Deus através dos livros sapienciais. E depois ainda nós temos os livros proféticos, que são os profetas que nós temos o contato na Sagrada Escritura. São eles: Isaías, Jeremias, o livro das Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Estes, portanto, são os livros proféticos que fazem com que a voz de Deus, que criou, que libertou, que ensinou, que deu exemplo, agora provoque o povo a olhar para frente, a esperar o Messias, o Filho de Deus. Então, dentro deste contexto bíblico do Antigo Testamento, nós vamos ver o povo que foi preparado para a chegada do Messias, de Jesus Cristo. Por isso foi criado, por isso foi livre, foi libertado, por isso aprendeu a viver em comunidade, teve contato com a história das pessoas, aprendeu e conseguiu ter convivência com aquilo que era a voz de Deus e ouviu dos enviados de Deus, os oráculos do Senhor, esta experiência de que adiante vem o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, o servo, aquele que vem em nome de Deus, sendo mesmo ele Deus, para nos salvar. Antigo Testamento é exatamente porque a palavra testamento, e aí vai servir para os dois grupos, vem de aliança. Quando nós olhamos o contexto bíblico, nós vamos ver que nas relações humanas dos hebreus, dos nossos pais na fé, dos judeus, existia muito a necessidade de se firmar alianças. Se firmavam alianças com um contexto natural, se firmavam alianças com contextos ritualísticos, até o momento em que se chegou à aliança definitiva, que com o próprio sangue, Jesus Cristo foi o sacrifício, o altar e o sacerdote da realização desta aliança definitiva. Ou seja, a antiga aliança, a que fez Deus estar em relação conosco pelo seu amor e nos preparou para a sua vinda, e a nova aliança, que é a aliança na presença de Jesus Cristo, a ação definitiva de Deus a todos nós. É importante também a gente lembrar uma curiosidade. Nós entendemos por que o Antigo Testamento foi escrito, exatamente para preparar a experiência da vida do Cristo, e o contexto da escrita do Antigo Testamento é exatamente algo muito precário em relação, por exemplo, à escrita que nós temos hoje. Nem tinha caneta e nem tinha papel. Era pedra, era carvão, era papiro, era pergaminho, que se escrevia com tintas e se escrevia os relatos das pessoas, o relato das coisas, muito do que foi ouvido falar
e ia se compilando aquelas histórias até que em um dado momento se escrevia aquele livro, se agrupava aqueles pedaços de escritos e se chegava à conclusão num livro desse. Às vezes, com uma única pessoa sendo o autor de todos os relatos, mas na maioria das vezes, sendo vários colaboradores a agrupar, a escrever, a compilar, até que se chegasse a um livro final. Por exemplo, nós temos o profeta Isaías, que a profecia de Isaías é um dos maiores livros da Bíblia. Ele é tão grande, é tão extenso, que se dá a destinação de que ele foi escrito em 3 partes. Depois se percebeu ainda que, na verdade, ele não foi escrito em 3 partes, mas ele foi organizado em 3 momentos diferentes. Por isso existe o primeiro Isaías, o Deutero Isaías e o terceiro livro de Isaías. E assim existem outras tantas curiosidades bíblicas que nós passaríamos aqui 1 hora falando, ou muito mais do que 1 hora falando, sobre cada curiosidade dessa. Mas, como eu te falei, este é um contato que você está tendo com esta experiência da Sagrada Escritura. Aí alguém pode perguntar assim: padre, aí para a gente fazer a leitura do Antigo Testamento, a gente precisa começar do livro do Gênesis e chegar até o último livro? Não, eu não aconselho que ninguém faça isso com a palavra de Deus. Mesmo que você esteja pesquisando, leia livro por livro. Leia um livro, por exemplo, eu quero conhecer como era a lei do povo de Deus, então leia o livro do Deuteronômio. Eu queria muito conhecer como era a questão dos rituais, leia o livro do Levítico. Eu queria ouvir o que é que ouvia o povo de Deus quando eles estavam necessitados de uma palavra de apoio, quando eles estavam precisando de uma palavra de apoio para a família. Então leia o livro do Eclesiástico. Eu queria muito fazer um louvor a Deus e entender em vários momentos da minha vida e da minha experiência como é que eu posso louvar a Deus. Use os salmos, reze com os salmos, enfim. A Bíblia, ela não foi feita para ser lida como um livro que nós possuímos e que a gente começa, a gente desenvolve a leitura e conclui. A Bíblia é para ter contato com ela através de uma disposição do coração, de uma relação íntima com Deus. Tá bom? A respeito do Antigo Testamento, daquilo que eu preparei para cada um de vocês, é exatamente isso. Repito, gente, tanto aqui no YouTube quanto na internet você vai encontrar experiências de estudos bíblicos muito mais profundas do que essa. Aqui nós estamos fazendo um primeiro contato seu com a palavra de Deus. Agora, é importante que, se a curiosidade lhe bate, você vá em busca, você pesquise, você procure e conheça cada vez mais a sua relação de intimidade com a palavra de Deus. E assim, portanto, a gente conclui essa segunda parte do Antigo Testamento e na próxima quarta-feira nós vamos ter a terceira parte do estudo bíblico na hora da catequese, que vai ser o Novo Testamento e a utilização da Bíblia nos nossos dias. Tá bom? Então eu quero agradecer a sua companhia. Se você gostou dessa nossa conversa, deixa aqui os seus comentários, deixa aqui o seu joinha, vai nos ajudar muito. E a gente conclui esse momento pedindo a bênção de Deus sobre nós. Desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Tiago Menor, rogai por nós.